muito obrigada por essa oportunidade, poder estar entrevistando, batendo um papo, mais do que uma entrevista, com pessoas tão extraordinárias, que eu admiro e que estão realmente fazendo a diferença no mundo de gestão de pessoas. E a gente convidou hoje a Ana Cristina Barcelos Rodrigues, a famosa Tina, acho que ela nem responde mais como Ana Cristina. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, para compartilhar a tua experiência, a tua jornada nesse mundo de recursos humanos, que a gente sabe que é cheio de desafios, mas também cheio de prazeres, né? Então, obrigada por ter vindo, Cris. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Quem é a Tina quando desliga a tela do computador, fecha aqui o computador? Quem é? Como foi a tua trajetória até aqui? E o que mais você faz além da Tina profissional? Bom, eu sou a Tina, mãe do Rafael, tenho um filho de 11 anos. Eu nasci em Salvador, cresci no Rio de Janeiro. Não tem sotaque nenhum. É que eu fui para o Rio com 3 anos, cresci no Rio e estou em São Paulo já há 17 anos. Meu filho é paulista, nasceu aqui. Eu sou uma pessoa apaixonada por novidades, por conhecer coisas novas. Por incrível que pareça, eu sou formada em Direito, então eu fui advogada, advoguei um tempo, depois eu acabei migrando para a área de recursos humanos. Uma curiosidade sobre mim é que todo ano eu me proponho a aprender alguma coisa nova. Então, um ano eu comecei a pedalar de bike na rua com grupo, outro ano eu me propus a aprender a jogar tênis, esse ano eu me propus a aprender a tocar piano, então cada ano eu me lanço um desafio assim de alguma coisa nova para eu aprender. Você sabe que tocar piano é o meu próximo desejo, né? Um desejo que vai virar realidade, porque eu me comprometo e vou. Porque também é um momento de cuidar da nossa saúde, né? E você falou do tênis, eu tenho jogado beach tênis, tido aula de beach tênis, mas eu sou péssima. Mas a gente tenta, a gente persiste, a gente né? se diverte, pelo menos. Não, isso com certeza. Aí a gente não só está cuidando da saúde física, como emocional, com certeza, né? Um e-mail que poderia virar uma conversa, né? Que você tem que chamar a pessoa ou trocar mais com a pessoa, além da coisa relativamente fria de só mandar uma mensagem. Você sabe que curioso, porque na Klabin a gente tem trabalhado muito forte o tema de cultura. E um dos temas que nós escolhemos para trabalhar esse ano se chama justamente Boas Conversas, que é como você proporciona ambiente de boas conversas e como isso ajuda não só na produtividade, no ambiente de trabalho, mas na saúde mental, na aproximação, na empatia. Então, você provocar, ter boas conversas, isso é uma provocação não só de líder, mas com pares, do liderado. Então, como que você cria um ambiente propício a que você tenha boas conversas no trabalho? E também sair daquilo que, falando boas conversas, só do resultado, da produtividade, também dos serviços que a gente tem para prestar, sim, mas também boas conversas sobre o indivíduo, sim, né? Sim. Porque você falou, a gente aprende o tempo inteiro em qualquer lugar, né? E às vezes uma provocação que a gente faz, assim, tem pessoas que você trabalha muitos anos junto. Quanto você conhece da vida daquela pessoa, né? Quanto que os líderes conhecem da vida de cada colaborador seu, o que a pessoa passa, o que a pessoa vive. Então, quanto isso ajuda nessa aproximação, na empatia de você ter um ambiente saudável de trabalho, né? O tema de saúde mental, ele veio à tona muito com a pandemia, né? Onde todas as empresas acabaram voltando e se focando em trabalhar o tema de saúde mental. E na Klabin a gente já tinha começado a trabalhar esse tema antes da pandemia. Então, quando começou, a gente já estava bem encaminhado em relação a esse tema. Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve é que a gente está o tempo inteiro falando para o líder como ele cuida da saúde mental do time. E a nossa reviravolta assim, na pandemia foi como você cuida de si primeiro. Porque o líder se sente responsável por cuidar de um time e quem cuida de mim? Uma baita pressão, né? Com uma baita pressão. Então a gente conversou com muitos líderes, às vezes relato de quanto o líder se sente sozinho, às vezes sem ter com quem dividir, e o quanto que é difícil ele se colocar num lugar vulnerável. Porque a partir do momento em que ele assume uma posição de liderança, ele acha que ele não pode demonstrar fragilidade. Então a gente teve relatos de líderes, às vezes, que se trancavam dentro de uma sala. A gente teve um líder que se trancou dentro de uma sala, se jogou no chão e começou a chorar. Então,
Quando a gente percebeu isso, a gente viu a importância da gente, peraí, né? Antes de eu pedir para esse líder cuidar do time, como que eu faço esse líder olhar para si? E como a gente, como companhia, ajuda esse líder nesse momento. E que tá tudo bem você ser vulnerável, né? Não é porque você é líder que você tem que ser infalível, invencível, que você não possa ter as suas questões também. Passou a época do líder super-herói, né? Passou. Né? Passou, mas é impressionante como as pessoas ainda têm isso em mente, Sofia. Assim, e se cobram, né? E se cobram por isso. O quanto que a gente tem um papel importante como companhia de mostrar para ele que tá tudo bem. Não. A gente fez uma campanha que nosso programa se chama Viver Bem, né? O primeiro passo que a gente fez foi ver que as pessoas precisavam ser preparadas para lidar com esse tema. Mesmo a nossa equipe médica, são médicos do trabalho, a gente precisava dar um preparo para o foco em saúde mental, como a gente olha para essas questões mentais. Então, não só para a nossa área médica, quanto para a liderança. Para aí sim a gente conseguir falar sobre o tema na companhia. Quando a gente fala dessas válvulas que disparam esses gatilhos, o que a gente vê quando você fala-se de burnout, que está um monte agora, né? Que você vê um monte. O burnout ele é um estresse não administrado no trabalho. Quando você olha para a sua vida, você tem várias fontes de estresse. O trabalho é uma delas, mas você tem estresse em casa, você tem estresse familiar, você tem estresse de relacionamento, você tem estresse financeiro. E o trabalho é mais uma fonte. Então, e quando a gente fala do ser humano, não tem esse negócio assim, daqui passou da porta da empresa, esquece a vida pessoal. Coloca a máscara corporativa, uniforme corporativo. Não existe isso. Eu também concordo. Nós somos um ser humano único. Então, a vida pessoal vai interferir na vida profissional, a vida profissional vai interferir na vida pessoal, na vida familiar. Então, quando a gente fala desses disparos de gatilho, ele pode ser um conjunto disso e ele pode ser uma dessas fontes que está disparando algum gatilho de estresse, né? Então, como você identifica isso? Porque para muitas pessoas também não é fácil assumir, reconhecer que eu preciso me cuidar, que eu estou num burnout, que eu estou num processo que ultrapassou o limite razoável e que eu preciso cuidar de mim. Eu vi um depoimento recentemente, muito curioso, de uma profissional que teve burnout e que quando ela foi diagnosticada, ela falou, imagina, comigo jamais, Foi né? o que aconteceu comigo. Então, o quanto que é difícil também para reconhecer que acontece, né? As questões mentais, as questões psicológicas, elas fazem parte da nossa saúde, né? Não é que as pessoas falam, isso é mimimi, né? Isso não é para mim. E não isso é a nossa saúde, né? E o quanto que isso tem interferência, às vezes, quanto as questões psicológicas, às vezes, afetam a nossa saúde física também, né? Ele pega tudo na tua vida, né? Sim. Eu gosto de contar, eu compartilhei isso muito, muito com o meu time, porque as pessoas acham, né, que o burnout é aquela pessoa depressiva, aquela pessoa que caiu a performance, não sei o quê, mas que ela dá sinais negativos, né? No meu caso, né, e eu alerto sempre para isso, porque o que aconteceu? Eu extrapolei a minha capacidade mental, então eu penso muito rápido, eu sempre fui super acelerada, e eu estava num momento até contrário, né, de tanto prazer na minha vida como um todo, no trabalho, com um monte de projetos super legais e tudo mais, de temas. Eu sou apaixonada por educação, por saúde, né, pela área de gestão de pessoas, e eu extrapolei, é como se tivesse dado uma pane no computador, no meu cérebro, e deu mesmo. Queimaram, né, numa linguagem leiga, né, se tiver algum médico ou médica nos ouvindo, queimaram os meus neurotransmissores entre a vivência e a memória. Então, o que aconteceu? Hoje eu estou aqui com você, gravando esse episódio, conversando com você. Amanhã eu passo por você na rua e nem lembro que eu te conheço. Nossa. Nem lembro que eu fiz isso aqui. Então, e foi traumático descobrir isso, porque não tinha um sintoma. Eu percebi que eu sempre tive uma memória muito boa. Então, eu acho que é um alerta aqui para quem está nos assistindo ou ouvindo no seu carro, no ônibus e tal, é justamente esse, né? Tomar cuidado, porque não é só
o negativo que traz o problema de burnout e problemas de saúde mental, né? Eu fiquei bastante debilitada. Porque se meu filho não está bem, eu também não consigo estar bem no trabalho. E o quanto que a gente vê que é um processo das pessoas, quanto preconceito ainda tem com questões mentais, não só com relação aos outros, mas com relação a si, o quanto é difícil esse reconhecimento. Então, como você consegue ir quebrando essas barreiras? E a gente entendeu que é falando sobre isso, é falando que está tudo bem, não está tudo bem, né? Dessa percepção com o outro, né? Desse olhar para o outro. E eu trabalho numa indústria, né? E o quanto que isso é importante, essencial até por questões de segurança. A gente tem muitos colaboradores que trabalham em atividades de risco. O quanto que uma pessoa pode ter a sua vida em risco por ir para uma atividade de risco com a cabeça não estando boa, né? Então, eu vou dar um exemplo. A gente teve um colaborador de uma fábrica que estava num processo complicado também de divórcio, com um endividamento financeiro que estava trazendo inúmeras preocupações, e que o líder sabia disso. Qual é a responsabilidade desse líder de falar assim, não, você não pode ir para uma operação que vai colocar a sua vida em risco, em que o acidente pode acontecer e que a sua vida e às vezes a vida de outras pessoas também em risco. E aí eu acho que é uma reflexão para as empresas, né? O quanto que a gente cobra segurança, tanto quanto a gente cobra produtividade. Porque a pessoa não ir para a máquina naquele dia significa como é que eu vou cobrir isso? Né? A máquina tem que funcionar. Então, quanto que a gente tem que estar preparado para falar assim, não, hoje você não vai e a gente vai dar um jeito, né? Mas eu não vou te expor a esse risco porque você não está bem, ou eu vou te colocar numa outra atividade que não te expõe a risco e vou transferir alguém para cá. Mas qual é a nossa responsabilidade como empresa também sobre isso, né? Como a gente precisa ter esse olhar. E aí falando principalmente da liderança, porque é a liderança que está ali no dia a dia, que sabe o que está acontecendo com esse colaborador e que sabe se ele está em condições ou não, o quanto que a gente tem que preparar essa liderança para ter essa percepção e preparar as pessoas para falar assim, tá tudo bem se você chegar aqui e falar assim, hoje eu não consigo ir para a máquina porque eu vou estar botando a minha vida em risco e talvez a de outras pessoas também, né? Saúde financeira. Conta um pouco mais que programas, que benefícios vocês têm, como é que vocês hoje estão lidando com a área de benefícios dentro da organização? Quando a gente foi se aprofundar no nosso programa Viver Bem, olhar o ser humano como um todo, holisticamente, obviamente nós partimos dos nossos dados internos, dos nossos colaboradores. E um dos levantamentos que a gente fez foi o nível de endividamento. Como a gente tem desconto em folha para empréstimo consignado, a gente ficou assustado com o nível de endividamento. E a gente falou, bom, se a pessoa não está com a saúde financeira boa, isso é um estresse enorme, né? E é um estresse que acompanha em tudo que é lugar. Tira o sono. Tira o sono. E daí a gente viu que a gente precisava fazer um trabalho de educação financeira. Então, não só para os colaboradores, mas para as famílias também. Então, a gente entrou não só com um processo de capacitação de educação financeira, como você pensa no seu futuro, às vezes você nem está endividado, mas você não está se preparando para o seu futuro, né? O que é você se aposentar, com que valor você vai se aposentar, como que dia você pode perder o emprego. Também, como você cria sua reserva, né, para passar por algum momento mais difícil. Então, a gente entrou com uma base não só de educação financeira, mas também com como você cuida do seu endividamento, ajudando as pessoas a saírem do endividamento. Então, foi esse suporte duplo de o educar, como eu me organizo financeiramente. São treinamentos? Como são? Tem treinamentos, mas tem uma consultoria individual, que a gente levou para todas as fábricas, das pessoas sentarem individualmente, vamos lá, vamos ver qual é o seu salário, quais são suas despesas, qual é o seu nível de endividamento, como que você consegue se reorganizar, mesmo que seja a longo prazo, para você sair do endividamento, e como você consegue se programar a longo prazo. Tem um dado de mercado que eu fiquei muito estarrecida, 81% das pessoas estão endividadas. Ou seja... No Brasil? No Brasil. É muito grande. A gente não tem essa noção, né? Tem pessoas que eu converso que é até muito interessante. Ele fala assim, eu me obrigo a ter uma dívida, seja comprar uma casa, um carro, alguma coisa para poder
ter aquela responsabilidade de cuidar disso e poder prestar atenção na minha, óbvio, dentro de uma possibilidade. São pessoas que têm uma consciência de saúde financeira, mas gosta de ter uma dívida formal para ele estar cumprindo e tal. Mas a maior parte é um desequilíbrio e uma falta de consciência, né? de conhecimento, não é consciência, é conhecimento de como ele lidar com o salário e inclusive da própria família, as necessidades gerais obrigatórias que a gente tem para a família, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer bons exemplos, porque a gente tem líderes ouvindo a gente tem profissionais, né, de todas, né, idades, gêneros, raças. O quanto é importante a gente trazer que existem sim boas práticas, que existem sim empresas preocupadas com as coisas, que muita gente acha que é só o modismo ou que realidade fala, mas não pratica, tal. Muito gostoso ver uma empresa nacional com esta consciência, né? Porque muitas empresas são globais, então vêm as normas pré-estabelecidas e vocês super inovadores fazendo isso. Obrigada, muito de coração por você, por ter, né, genuinamente trazido tuas questões, as questões da empresa. Uma delícia te ouvir, aprendi um monte. Muito obrigada, Fernanda, pelo teu tempo. Obrigada por nos dar a oportunidade de fazer este programa Gente com Gente, para levar reflexão, aprendizado, conteúdo. Então vamos lá, Fernanda. Eu sei que vocês aqui na Acreditas Benefícios têm muitos estudos, trabalham muito uma questão hoje crucial na vida das pessoas, ainda mais em momentos de crise como nós estamos vivendo, sobre endividamento. Né? O que vocês sentem que a pessoa colaboradora, se esse tema afeta a performance dela, motivação e tudo mais? Como é que isso tem impacto na vida pessoal e profissional? Com certeza, Sofia. A gente tem uma série de estudos realmente nesse sentido e o que a gente vê é que o impacto na produtividade dos trabalhadores é muito direto. As pessoas endividadas, elas gastam em média, segundo as nossas pesquisas, 1h30 do dia buscando a solução para essas dificuldades financeiras. E isso acaba que faz com que essas pessoas tenham 9 vezes mais chances de não conseguirem terminar o trabalho delas por conta dessa distração, né? E o que a gente vê também é que as pessoas acabam buscando outras oportunidades de complementação de renda. 30% das pessoas endividadas estão ali trabalhando mais, fazendo um bico, seja no seu tempo vago, ou seja mesmo ali no meio, né, do seu dia útil ali no WhatsApp, fazendo uma venda de catálogo, fazendo uma consultoria, uma coisa diferente para complementar a renda, exatamente porque acaba sendo uma situação muito pesada, muito difícil e muitas vezes a realidade é que a pessoa não vai conseguir alcançar uma movimentação profissional que vai dar né, o montante que ela precisa para conseguir sanar suas dívidas no curto prazo, né? Então acaba sendo um fardo grande para as pessoas e um impacto enorme em produtividade, né? E poucas pessoas pensam nisso, né? Sim. O cuidar da parte financeira faz parte do bem-estar do colaborador. Com certeza. E até a gente tem aqui nas nossas pesquisas indicação de que as pessoas que estão muito endividadas, 80% delas relatam que elas têm desafios físicos, dores físicas associadas ao problema do endividamento, a tensão, né? E acho que a outra coisa também interessante de comentar é que essas pessoas muito endividadas, elas acabam muitas vezes buscando recolocação profissional para ganhar assim uma quantia irrisória a mais, de garantia, o 13º, exatamente, férias, e estando feliz na empresa, né? Estando que feliz é o que mais na empresa, dói, né? Exatamente, por conta dessa ansiedade, por conta de todos esses sintomas físicos, né? Além de sintomas de saúde mental que são ocasionados pelo autoendividamento, né? E a gente está em um momento no tempo também em que a gente está falando de um Brasil que tem recorde de endividamento, né? Hoje são mais de 71 milhões de CPFs negativados. 81% da população, né? Com exatamente. Se a gente olhar só para a população adulta, é um 40% da população adulta está nos birôs de créditos endividadas. E, enfim, todos os estudos que olham para esse problema da inadimplência apontam que a gente está realmente no momento mais crítico aqui da história, né? Do período recente. Então,
é um problema que afeta muito mais pessoas do que a gente consegue imaginar. Loucura, né? Você acha que as empresas estão preparadas para capacitar, para desenvolver, ajudar mesmo essa pessoa colaboradora a trabalhar com esse tema de questão financeira, educação financeira, para nem se endividar ou fazer isso de uma forma planejada? Então, Sofia, o que a gente vê é que assim, os RHs, eles querem ajudar, tá? Eles reportam que entendem o problema e estão dispostos a ajudar, tanto pela empatia com o problema, como do ponto de vista, né, de como a empresa pode se preparar para dar essa assistência. No entanto, quando você pergunta para os RHs, não, mas você realmente ajuda? Você sabe, os seus líderes estão preparados para ajudar? E quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente vê que, infelizmente, só 1/4 das empresas hoje oferecem algum tipo de apoio à educação financeira. E quando a gente questiona, puxa, os líderes estão preparados para lidar com essa temática? Não estão preparados, né? Então, por mais que exista a intenção, né, e exista um entendimento de que, olha, nós como RHs estamos em uma boa posição para conseguir ajudar os nossos colaboradores nesse sentido, não existem aí as ferramentas na prática, e isso acaba sendo uma realidade restrita a poucas empresas. Conta então um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, que trabalham na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, ou mesmo para as pessoas colaboradoras, como é que a RH pode ajudar nesse sentido? São programas? Conta um pouquinho com detalhes para a gente como isso acontece. Sofia, acho assim, o primeiro de tudo, o RH ele precisa achar um parceiro que saiba fazer isso, né? E que tenha as ferramentas e a desenvoltura para trabalhar com o problema. Porque assim, as pessoas, e eu acho que isso parte do problema é que as próprias pessoas endividadas não se sentem confortáveis em falar sobre isso. Verdade. Né? É um tabu. Você falar, as pessoas tipicamente falam do dinheiro como aquele, né, o dinheiro que trouxe a conquista, o dinheiro que trouxe a realização. Elas não se sentem confortáveis para pedir ajuda nesse sentido, né? E é por isso que a gente acredita muito que o RH ele pode ajudar trazendo um parceiro que consegue ajudar o indivíduo a solucionar o problema dele, mas que ajude com uma maneira consultiva, né? Que consiga mostrar o caminho para o colaborador, não somente, puxa, contratar um consignado no mercado é relativamente simples, mas contratar um consignado que vai vir com um apoio para o seu colaborador entender melhor o seu momento e efetivamente fazer o uso correto daquele montante naquela ocasião da vida financeira da pessoa, vai fazer toda a diferença, né? E acho que é muito disso que a gente aqui na Acreditas gosta de trazer, né? A gente tem esse compromisso em trazer um crédito de qualidade para a população, um crédito acessível, descomplicado, que sirva todo mundo dentro das empresas, mas a gente não quer simplesmente trazer o crédito, a gente quer dar educação financeira, porque o crédito ele vai trazer uma solução de curto prazo. A educação financeira é que vai fazer uma solução mais a longo prazo para a vida das pessoas. Então, assim, hoje a gente tem dentro do nosso portfólio, né, a gente tem o crédito consignado, né, a gente tem a antecipação salarial, que ele nem um crédito é realmente uma ajuda ali de curtíssimo prazo para os colaboradores. A gente também tem um marketplace onde as pessoas podem comprar produtos aí de lojas online usando o crédito consignado, e a gente tem o cartão de benefício também, mas a gente amarrando toda essa proposta, a gente tem também uma atuação muito forte em educação financeira. E o que é essa, né, na prática, né? Exato. Como que a gente atua e traz para a realidade a educação financeira? Acho que aqui tem 3 vertentes de atuação. Uma primeira atuação que a gente gosta de fazer muito é falar sobre o tema. A gente tem desafios e caminhos para educar a população falando no momento correto sobre os temas mais relevantes em um determinado momento. Mais para o final do ano, a gente tipicamente fala muito do perigo do endividamento do final do ano, das festas, do uso abusivo do 13º, etc. Né? Nesse momento em que a gente vai ter o programa do governo
para reduzir a negativação. A gente está fazendo campanhas para educar a população sobre o que é esse programa do governo, do Desenrola, etc. Então, acho que essa primeira vertente é muito mais sobre falar sobre o tema, desmistificar o tema, trazer a problemática, a temática ali num linguajar das pessoas que seja engajante, que seja frequente, que seja pertinente no momento do tempo, no momento do ano em que a gente está. O que a gente faz? Todos os indivíduos que em algum momento da sua experiência conosco entrem em contato conosco, a gente tem uma equipe de consultoria que vai fazer realmente uma consultoria para esses indivíduos que estão tomando o crédito consignado conosco. E esses atendimentos são atendimentos nos quais o nosso time é orientado a ouvir o indivíduo e entender os problemas e especificamente entender o motivo pelo qual a pessoa está fazendo aquela contratação. Porque muitas vezes, simplesmente a gente dando esse espaço para ouvir as pessoas, a gente muitas vezes entende que a pessoa vai fazer um uso do nosso recurso que não é o uso que vai resolver melhor resolver o problema dela nesse momento, né? Ou às vezes a gente descobre que, puxa, a pessoa tá ali, ai não, nossa, eu tô super endividado, preciso pagar o meu amigo, não sei o que lá. Tá bom, mas que outras dívidas você tem? Ah, eu tenho essa com o cartão de crédito que tá... Não, mas você não tem que pagar seu amigo. Fala, segura o amigo um pouquinho, paga o cartão de crédito, vamos resolver o cartão de crédito. Então, e isso é só ali, assim, no momento, esse tipo de orientação a gente consegue dar no momento da contratação. E a gente tem um time especializado que faz isso, né? E fora o conforto pro RH, né? Porque a gente pode, a gente conta, obviamente, né? Não individualizando, mas assim, a gente conta a nossa atuação pro RH entender que, puxa, o que a gente faz é um trabalho que vai além de só oferecer um crédito com qualidade, né? Ele é um trabalho educacional, né? Nesse sentido. Então, acho que dá conforto, né, assim, para nós, pelo nosso propósito, dá conforto para o RH, porque está oferecendo um serviço, né, que vai ter toda uma orientação por detrás, e obviamente para a pessoa que, enfim, traz... ganha. Exato. E vocês têm algum case de sucesso, assim, que você diz, puxa, esse aqui vale a pena comentar? Porque eu fiquei também abismada, eu não sabia que só 1/4 das empresas brasileiras oferecem algum tipo de pacote ou de produto, de serviço, ajudando na parte financeira do seu colaborador. Sofia, assim, eu gostaria de ter um case de sucesso, mas assim, o que eu mais gosto de falar é que todos os dias a gente tem milhares de pessoas ligando pra gente, contando as suas situações, e assim, por detrás de cada R$1.000 que a gente empresta, tem muitas histórias. Tem histórias de conquistas, tem histórias de realizações de sonhos, mas tem histórias muito difíceis, né? A gente serve um universo aqui que é um pouco o retrato do Brasil trabalhador, simples, humilde, do interior, de empresas muitas vezes pequenas, com poucos benefícios. E o filho fica doente. O filho fica doente, a mãe... assistência não ajuda, uma mãe... Assim, eu faço muitas escutas, né, desses nossos atendimentos e, Sofia, realmente, por detrás de cada empréstimo tem uma dor que muitas vezes os RHs, as pessoas em posição de liderança, muitas vezes nem sequer conseguem entender aquela dor porque nunca passaram por aquilo, né? E acho que para mim essa é a história de sucesso, né? Essas milhares de histórias de sucesso que a gente vive todos os dias com essas pessoas que contam com o nosso suporte, com a nossa orientação e que conseguem dar aí um próximo passo e conseguem tirar uma dívida ruim por uma dívida de mais baixo custo, conseguem tirar um pouco do peso do endividamento na vida delas, essa tensão, né, do desamparo da necessidade financeira. Então, acho que, para mim, essa é a história, essas milhares de histórias de sucesso que eu mais gosto e que mais me motiva enfim, fazer o negócio crescer cada vez mais e poder servir. Dar uma baita realização, Exato. Né? Qualquer RH pode ter uma solução
para melhorar a saúde financeira dos seus colaboradores. Isso não precisa ter custo, isso não precisa ter um trabalho operacional, não existe um tamanho de empresa mínimo, não existe uma região, não existe nada. Se você tem essa necessidade, procure alguém que possa te ajudar. Mas aí a minha dica é que procure um fornecedor que realmente tenha um compromisso em oferecer o melhor para os colaboradores, em orientar, em não somente trazer, né, aquela solução, né, crédito todo mundo oferece, né? Então, realmente buscar um fornecedor sério, alguém comprometido, e isso está disponível para todo mundo. Eu sempre digo, Fernanda, é a diferença entre você ter um parceiro de negócios, onde vocês vão estar se apoiando, do que um fornecedor que tem lá, vai lá, coloca mais uma venda, tal, não preocupado com a experiência do colaborador, porque no final do dia a gente está falando de experiência do colaborador, né? Vou entrar até aqui para esse tema, que é: isso engaja pessoas, isso retém pessoas ou fideliza pessoas, né? Se ela sente, porque é um cuidado integral também, né? Você falou uma coisa que eu realmente não sabia. Eu sempre vi esse produto como para empresas de grande porte, de muitos funcionários e tudo mais. A Companhia de Talentos tem 200 colaboradores. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter, para o meu tamanho de empresa, um trabalho tão legal e poder realmente ajudar as pessoas a passarem. Por isso que em qualquer momento da nossa vida, todos nós passamos por um momento que a gente precisa daquele dinheiro extra que não sabe por onde tirar, né? E a gente está super comprometido aqui em atender as empresas de diferentes tamanhos, diferentes setores, enfim, aqui a nossa causa é ajudar, é trazer um crédito melhor, é ajudar as pessoas a saírem desse endividamento e trazer uma solução mais estruturante para o problema. Que legal. Primeiro, a proximidade com o colaborador é fundamental. A gente ouvir as pessoas, genuinamente ouvir as pessoas, entender o que está fazendo, quais são as dores que elas têm, quais são os desafios, o momento de vida delas. Porque uma coisa está muito ligada à outra. Não dá para a gente olhar só para uma pessoa endividada ou só para uma pessoa que precisa de um benefício A, B ou C, ou de uma questão de salário, remuneração ou treinamento. A gente precisa entender, né, quando nós falamos muito aqui nesse dia sobre o ser integral, como a gente olha o colaborador como um todo e com todas as suas necessidades. Então, a escuta ativa, super importante. O treinar a liderança para poder ter este olhar, ter um parceiro que faça bons diagnósticos, que preste uma consultoria, para você poder estar cercado de especialistas que realmente entendam, para apoiar, porque os líderes, eles de fato não estão preparados para essa jornada. Como é que a gente faz para testar essa sensibilidade do líder de perceber e trazer soluções, até sugerindo soluções para recursos humanos, ter esse canal aberto com todo mundo? Eu acho que isso é fundamental. A outra coisa é fazer benchmark, conversem com outras organizações que já implementaram projetos interessantes aqui de saúde mental, endividamento, crédito consignado, outras linhas de crédito, para saber como isso acontece, né? E tem indicadores que vocês possam colaborar para vender a ideia dentro da empresa. Enfim, eu acho que o ponto principal é buscar ferramentas, relacionamento, apoio. Genuinamente é o papel de recursos humanos, né, gente? É gerir pessoas, é sensibilidade para ver o indivíduo como um todo, porque ele só vai ser produtivo, ele só vai ter performance, trazer resultado, bater meta, se ele estiver bem. Fernanda, super obrigada por dedicar esse teu tempo para estar aqui, também por nos proporcionar a realização desse programa Gente com Gente, porque na realidade você falou de propósito, de valores, da Acredita os Benefícios, e acho que no final do dia esse programa serve para quê? Para trazer reflexão para vocês que estão nos assistindo, ou nos ouvindo no trânsito, correndo, fazendo alguma atividade, para refletir, poder sugerir dentro das suas organizações, quando vocês veem uma necessidade dessa na organização, por que não? Por que não ir lá, sugerir, não só para outros colegas e colegas poderem assistir, mas também sugerir para a organização. Essa reflexão, esse apoio, porque esse mundo não tem mais jeito, né, Fernanda?
é todo mundo segurando a mão um do outro para a gente poder cada vez melhorar as organizações, as pessoas se sentirem felizes e no final do dia melhorar o Brasil que a gente ama tanto, né? Super obrigada a você, super obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Prazer, Fernanda.